ganhou aí algo que vai ficar na história de Carmo do Paranaíba e região. E a gente sabe que toda polêmica ela gera comentários, gera controvérsias e ela gera, claro, obviamente, partidarismo. Há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam. Há pessoas que dizem que foi feita a justiça. Lembrando que o prefeito não foi cassado, foi aberto um processo. Outras pessoas estão dizendo que é muito barulho para pouca pinga. Ou seja, o prefeito tinha que ter sido passado o pano e vida que segue. A mim não cabe opinar nesse caso, mas está aqui o vereador Múcio, que desde o início assumiu um ponto de vista, foi elogiado por muito, apanhou de outros tantos e vai clarear para nós um pouco mais dos bastidores, aquilo que nós não vimos naquela sessão histórica da Câmara de Carmo do Paranaíba e como foram as conversas, como foram as articulações, e a gente vai falar nisso num dado momento. A vida do prefeito, querendo ou não, vai passar se o vice quer ou não se tornar prefeito. O tempo dirá. Vereador Múcio, boa noite, bem-vindo, Patos e região te escutam. Boa noite, Brás Paulo, boa noite, Matheus Alves. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E é isso aí, vamos participar e estou à disposição aí de vocês. Qual que foi a maior dificuldade para que se materializasse esse início de um processo que pode vir até a caçar um prefeito eleito? Vamos fazer aqui uma pequena recordação. O que motivou tudo isso, vereador? Então, Brás Paulo, o que chegou lá para a Câmara, né, foi uma denúncia de um cidadão feita nos moldes do Decreto-Lei 201 e também adequada à nossa lei orgânica, pedindo providência dos vereadores, né, e alegando uma quebra de decoro por parte do prefeito por causa daqueles áudios que foram divulgados. Então, assim, o processo foi de iniciativa popular e os vereadores, quando isso acontece, a Câmara não tem escolha. O processo, a denúncia tem que ser lida em plenário e tem que ser submetida à votação para receber a denúncia ou arquivar a denúncia. Perfeito. No caso, nós tivemos aí qual placar? Porque foi aceito, né? A denúncia foi aceita. Qual foi o placar para aceitar e quantos não concordaram em aceitar? Então, 6 vereadores votaram para aceitar a denúncia, 5 vereadores, que são os vereadores da base, votaram para rejeitar a denúncia. Algum vereador faltou nessa reunião? Não, todos os vereadores estavam presentes. Isso. Na verdade, ficou 5-5 na votação. Nesse caso, o presidente da casa desempatou. Voltando pelo recebimento da denúncia. Interessante. O presidente da Câmara, você diria que ele é, então, de oposição? Ou não necessariamente? Ele se sentiu pressionado pela população? Não, ele é de oposição, mas nesse caso, eu nem vejo, o Brás Paulo, eu nem vejo o recebimento da denúncia um ato de oposição, porque o recebimento, ele tem apenas o objetivo de apurar o que aconteceu. Então não vejo problema nenhum se tivesse sido recebido pelos 11, até porque a apuração é que vai conduzir a decisão final. Pode ser que na defesa do prefeito ele apresente algum fato que desconfigure toda aquela acusação e nós pediríamos o arquivamento com certeza. Então, assim, agora não querer nem saber o que aconteceu, eu acho um pouco temerário, mas respeito, porque cada vereador é livre para tomar a decisão e votar da forma que acredita, né? A petição, ela veio com várias assinaturas, me parece que próximo de 150 assinaturas. Na verdade, a petição, ela veio assinada por uma pessoa, ela veio formalizada de acordo com o que a lei exige. Perfeito. Mas essa pessoa que fez a denúncia, ela anexou como uma forma de instruir ou de mostrar que, além do denunciante, existem mais pessoas que estavam se sentindo ofendidas e pediam providências. Então esse denunciante, ele anexou junto à denúncia uma abaixo-assinada ali, algumas folhas,
que, ao que parece, foi uma organização mesmo popular da população lá de Quintinos, que se organizaram e colheram assinaturas de pessoas que queriam, né, essas providências. E então ele anexou esse tipo um abaixo-assinado. Entendi. E essas assinaturas constam, mas a petição mesmo, o pedido foi assinado por um cidadão. Muito interessante. Nós sabemos que situações dessa monta, elas geram de fato discussões. Há uma divisão. Nessa petição, um assina, provavelmente deve ser de Quintinos, e na outra parte provavelmente também deve ter cidadãos do Carmo, né? E aí nós temos aí esse grande caldo de conflito político também em ano eleitoral. Vamos dizer o seguinte, politicamente falando, você acredita que existe um desgaste a tal ponto que o prefeito ele realmente corre o risco de perder um mandato, ou na verdade isso vai ficar como meio que marcar um território ali por parte do legislativo e mostrar que também o legislativo ele tem relevância aí nesse governo? Porque o que a gente percebe por parte do prefeito é que talvez ele não tenha lá grande apreço pelo legislativo, e pelo menos da forma que ele fala, que ele comenta. E, claro, mesmo assim ainda possui uma base. Isso pode ter criado algum atrito do prefeito com a sua base, ou parece que o pessoal está bem sólido ali? O pessoal está firme nas suas posições, indiferente do que aponte seus relatórios? Então, ao que parece, em um primeiro momento, né, até para a gente observando o resultado dessa primeira votação de plenário, a gente entende que a base está sólida. É uma situação inusitada, inédita, né? O Carmo do Paranaíba nunca passou por uma situação dessa, um processo desse. É novidade. Nós também, como vereadores, não temos como. Até as pessoas me questionam, né? Eu falo, o meu compromisso é em proferir o meu voto. Eu não estou buscando voto, articulando, porque eu vejo uma grande preocupação das pessoas, né? A gente pergunta, e aí, vocês têm os votos? Já articulou? Não, eu não estou articulando voto. Eu estou querendo apurar, estou torcendo para que o prefeito consiga apresentar uma defesa que desconstrua a acusação, para que se encerre. Agora, se isso não for apresentado, nós, por obrigação, por representação do povo, nós somos obrigados a seguir e a cumprir a lei. Então, assim, é bem complicado, tudo novo. E eu, para te falar a verdade, eu não sei, não faço a menor ideia de qual vai ser esse resultado. Nós estamos esperando agora. O senhor hoje é da comissão, né? Isso. A comissão foi sorteada. Eu fui sorteado dentre os 11 vereadores, fui sorteado para a comissão formada de 3. Por decisão dos 3 membros que foram sorteados, eu fiquei na presidência da comissão, a Laura Mello como relatora e o Dinei Mendes como membro. Os dois vereadores que compõem a comissão são da base do prefeito. Então, assim, eu sinceramente não tenho a menor noção do qual será o resultado final. Essa investigação, vamos dizer, esses encaminhamentos, eles já se iniciaram? Já começou a se ouvir alguém? Se pretende chamar o prefeito? Ou se imagina que vai fazer alguma coisa um pouco mais distante, sem conversar com as pessoas, e mais aí na base do distanciamento, relatórios, notas técnicas? Ou não? Terão oitivas, momentos de trazer pessoas que ouviram, que sei lá, talvez a pessoa que vazou esse áudio sem querer, porque o prefeito mesmo disse que ele mandou isso para um grupo da família, e que do grupo da família que esse negócio desencadeou toda essa dimensão. Vai-se atrás disso aí, porque como o senhor ficou na presidência, eu imagino que a sua função, mais do que ficar meio que correndo atrás do que fazer, isso fica muito mais normalmente com o relator, é justamente fazer com que todo o processo ele tenha tanto a dimensão do cidadão que faz o apelo, quanto por parte também daqueles que vão estar depois fazendo e oferecendo a defesa.
o presidente acaba também criando uma situação ou ficando numa situação onde ele não pode nem antecipar o seu voto. Quer dizer, embora alguns o façam, mas acredito que o senhor não o fará. E é uma corda bamba, é um negócio que, apesar de tanto que o vereador lutou, de repente virou o presidente da comissão e parece que, de certa forma, isso meio que segura a onda do senhor. Na verdade, o processo está bem no início. O prefeito ainda nem foi notificado. Nós finalizamos a notificação hoje e amanhã nós vamos diligenciar para notificar o prefeito e a gente tem que esperar a defesa. Essa parte aí de condução, de definição de quem vamos ouvir, de como é que vai, tudo isso vai depender da defesa do prefeito. Porque, como eu te falei, talvez a defesa desconfigura a denúncia de forma que nem vai precisar ouvir. Talvez a defesa vai nos trazer mais elementos que vai requerer ouvir mais pessoas. Então, ainda está no início. Nós vamos... o nosso objetivo agora é notificar o prefeito. Amanhã nós já vamos diligenciar nesse sentido. Dar publicidade a todos os atos da comissão processante. Esse também é um compromisso nosso. De tudo ser feito às claras, tudo será divulgado nas rádios, nas mídias da Câmara, para que fique um processo muito transparente e para que as pessoas vejam que nós não estamos perseguindo ninguém, que nós não estamos querendo o condenar, nós estamos querendo apenas fazer o que tem que ser feito. E a lei, ela fala o procedimento, nós temos que seguir o que está na lei. Então, não tem muito o que fugir disso. Galera, é o seguinte, 38, 18, 17, 98, tem participação já por aí, Matheus? Não, só pro vereador Múcio, o professor Braz, explica pra gente o seguinte, vereador, a gente sabe que tem a responsável que é a relatora do processo como um todo, né? Se esse relatório for contrário à cassação, é possível que ele seja contrário à cassação? E aí, o que a Câmara faz a partir daí? Olha, o relatório... Vamos falar do relatório final, né? Porque tem um relatório preliminar aí que ele é mais só para formalizar ali o que a lei exige. Mas vamos... Isso, eu quero que o senhor explica para quem... Porque no primeiro momento, na reunião de segunda-feira, muitas pessoas mandaram mensagem, é hoje que vai tirar o prefeito? Eu falei, calma, gente, não é bem isso não. Primeiro é uma reunião, vamos discutir. Por incrível que pareça, por coincidência, a gente falava a respeito também de manutenção de estradas na segunda-feira aqui no programa e muitas pessoas me perguntaram a respeito. Então eu preferi deixar para posteriormente essa reunião o que iria acontecer. A comissão foi instalada e agora eu quero que o senhor explique para quem está nos ouvindo o que a relatora, já que a relatora da comissão é uma vereadora que não é oposição, é uma vereadora da posição do prefeito, da base, ou seja, possivelmente esse relatório pode vir aí contrário à cassação do prefeito. E o que acontece a partir daí? Então, vamos lá. Eu primeiramente, o Matheus, eu acredito que a relatora, ela é uma vereadora muito coerente, muito preocupada em seguir a lei. Ela é muito preocupada com a constitucionalidade, com a legalidade, muito coerente e tenta sempre adequar e trazer os fatos para o que a lei determina. Inclusive, nós temos discurso dessa vereadora, né, no plenário, onde ela usou a tribuna para mostrar a sua preocupação ali em seguir a lei. Bom, mas o vereador, ele é inviolável, ele é livre, ele pode votar e entender da forma que ele tiver o seu convencimento ali. Então, se a vereadora, se o relatório for contra a cassação, esse relatório vai a plenário e os vereadores vão votar. Se tiver 8 votos pela cassação, o relatório será derrubado e o prefeito será cassado. Estou dizendo na sessão de julgamento, isso no final. Caso não obtenha essa votação... rito, né? Do rito. Porque o relatório, ele aponta, mas ele não define, não é isso? O relatório, ele aponta, mas não define. É isso que eu quero que o relatório basicamente vai pegar os fatos, vai pegar a defesa, vai pegar os depoimentos se houver, a instrução, o que foi produzido, alinhar com as provas, os áudios, o que foi apresentado ali pra gente
e vai relatar, ó, foi apresentado isso, foi essa defesa e vai dar um parecer final, se pela cassação ou não. Eu tô recebendo aqui muitas mensagens no meu WhatsApp. Dentre elas, eu tô aqui com o Marquinhos, tá dizendo o seguinte: ó, Matheus, eu respeito o vereador Múcio, mas a vereadora que está responsável pelo relatório, ela reconheceu o erro, mas votou contra a apuração. E aí ele mandou um vídeo aqui pra gente. Então, de certa forma, se isso, eu nem reproduzi o vídeo ainda, se isso aconteceu, a vereadora, de certa forma, foi coerente, então, com o posicionamento dela. Vamos, para você que está no rádio, vai ouvir esse trecho. Não justifica. Foi errado. E nós temos, em Carmo do Paranaíba, 30 mil habitantes. Nós não temos só a população de Quintinos. Assim como a população de Quintinos foi ouvida, nós também fomos atrás das pessoas. As pessoas vieram atrás de nós com a preocupação da saída do prefeito, achando que hoje o prefeito seria cassado. Eu não estou justificando os áudios do prefeito. Ele errou. Eu não faria daquela forma. Eu não falaria daquele jeito de maneira alguma. Agora, caçar um prefeito engloba muitas coisas. A gente tem que pesar várias coisas, não só a questão da moralidade. É a questão moral. Esse foi esse o trecho, então, que está sendo circulado aí pelos grupos e também acabei de recebê-lo aqui no meu WhatsApp. E lembrando que a gente convidou a vereadora Laura Mello e o Dinei Mendes. Esse convite foi feito através do vereador Múcio, só que infelizmente eles não tiveram agenda para comparecer aqui. Então, o que o povo manda no meu WhatsApp, a gente vai reproduzir. Pois é, Matheus, esse áudio aí, ele demonstrou exatamente, né, essa liberdade que o vereador tem, porque apesar dela reconhecer o erro do prefeito, como no áudio aí ela falou que ele errou, ela reconhece o erro, mas não acha que seria justo apurar e nem tocar isso para frente. Então, assim, é uma liberdade que ela tem, mas isso está sendo muito discutido, assim como isso foi discutido aqui em Patos, nos julgamentos que a gente pôde acompanhar, que é essa questão da pena que é imposta. Porque nós não podemos, nós não temos como fugir da lei. A lei, ela é explícita e deve ser cumprida. Então, assim, a lei fala que a consequência política para quem pratica a quebra de decoro é a perda do mandato. Essa mesma lei fala que a consequência política para quem pratica corrupção é a perda do mandato. Essa mesma lei fala que outras coisas lá, que quem descumpre o orçamento, a pena política é a perda do mandato. Então não tem como a gente aplicar dosimetria ou escolher alguma outra pena para aplicar. A lei é clara, ela fala, ó, quem está no cargo público, quem tem um mandato, nesse caso do artigo 89 da nossa lei orgânica, é o prefeito, ele tem que cumprir o que está ali na lei. Então, assim, infelizmente, não tem como a gente escolher. Aí algumas pessoas falam assim, mas o fulano foi cassado porque ele roubou, aí tudo bem. Agora, ser cassado porque xingou, então, assim, a gente tem que deixar claro, porque isso não é opção do vereador, não somos nós que temos essa liberdade. A lei fala que a pena é essa. Não tem como a gente mudar isso, né? E é a mesma lei que caça um prefeito por corrupção, é a mesma lei que fala que perde o mandato se agir de forma incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Na verdade, pelo que nós entendemos aqui, Matheus, não há uma pena intermediária em si. Contudo, do ponto de vista político, existe a pena do arranhar a imagem, do desgaste, de toda essa energia que acaba sendo gerada em busca ou de acusar ou de inocentar, de provar isso ou provar aquilo, e querendo ou não, o sentimento que fica, talvez por parte de alguns carmenses, é que você, né, vereador, e o próprio prefeito poderiam estar gastando energia em algumas questões que são muito mais, vamos dizer assim, produtivas e que iriam gerar um benefício direto à população, e acaba ficando a discussão na esfera política. Nesse caso, entra numa dimensão do vereador que poucos têm acesso, que é a questão que o vereador ele se torna juiz
em certas questões e gera ali um estranhamento, obviamente, de grupos, de pensamento, porque para muitas pessoas, a pessoa que usa do palavrão, da retórica e etc., é uma pessoa que tem segurança de si, que sabe para onde vai, que não tem que ter medo de nada. Por outro lado, algumas já entendem que isso aí não poderia ser porque é alguém que representa um município. Lá no Carmo, a discussão está caminhando por aí ou mais ou menos está todo mundo caminhando na mesma direção? Não, lá no Carmo tá um pouco dividido, assim, muita gente pedindo providências, mas algumas pessoas criticando também. Inclusive essa questão do julgamento que você falou é muito importante, porque o Decreto-Lei 201, ele divide os crimes de responsabilidade, que estão no artigo 1º e são denunciados pelo promotor de justiça e julgados pelo juiz de direito. Já no artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 67, ele fala das infrações político-administrativas que serão julgadas pela Câmara e acarreta a perda do mandato. Então, esse julgamento do artigo 4º, ele é um julgamento político. E eu falei até isso, que esse julgamento é político. E as pessoas entenderam assim, então é por isso, a oposição vai... Não, o julgamento é político porque ele é feito por agentes políticos, por vereadores. O julgamento não é feito por um juiz de direito. Então, a doutrina, né, trata esse julgamento de um julgamento político. Mas os vereadores que vão julgar o prefeito, eles vão ser julgados pelo povo, que eles representam. Então, não é um julgamento descompromissado, não é um julgamento que você pode ser incoerente, porque por mais que você tenha liberdade e inviolabilidade no seu voto, o povo está te observando e o povo vai te cobrar o seu posicionamento. Então, isso me preocupa muito, porque por mais que o julgamento seja político, por estar sendo praticado por agentes políticos, eu não estou livre de aplicar a lei, eu não posso, né, tomar uma decisão incoerente, porque o povo de Carmo do Paranaíba espera algo de mim. É uma questão interessante, por isso que eu dizia, a penalidade, Matheus, na verdade, a punição já começou para inocentes e para os que não são também, porque o desgaste político, ainda mais num ano eleitoral, ele é muito grande. Se você tem, por um lado, a figura do prefeito, né, que é alguém ali muito contundente com as palavras, por outro, aqueles que são, vamos dizer assim, partidários e fãs desse modo de exercer o poder, eles fazem ali uma execração dos vereadores que tanto que votaram, no caso, contra, quanto que se manifestaram, que foram em rádio, deram entrevista, talvez escreveram alguma coisa em rede social. Por outro lado, aqueles grupos que por alguma razão não têm afinidade com a figura do prefeito, cobram destes mesmos vereadores que sejam intransigentes para votar para que ele perca o mandato. E aí é um estica e puxa que eu já vivi muitas vezes, Matheus, não necessariamente nessa dimensão de tirar ou não alguém do cargo, embora já passei por uma comissão desse tipo. À época, né, o vereador em questão ele conseguiu se livrar, teve a maioria dos votos, não foi cassado. Mas é de fato algo que pressiona muito. Dito isso, e sabendo que nós temos familiares, que nós somos tratados de qualquer forma em rede social e por aí vai, dá uma vontade de continuar na política, meio que arrepende, eu falo assim, cara, terminou esse mandato, eu vou pegar o boné e vou sumir. Como é que fica essa questão, Múcio? Braz, isso aí é muito bom a gente falar disso, porque essa briga interna da gente, ela sempre existe, porque é muito difícil você estar na política, mas a gente que entra na política, a gente entra por um sonho, por querer contribuir e construir algo melhor. Então a gente enfrenta e perde muito, tem esse desgaste, você sofre. Eu já fui muito apedrejado e sou apedrejado diariamente por pessoas da base do prefeito, apoiadores do prefeito, e entendo o motivo deles me apedrejarem, porque eu critico muito. Eu critico, mas critico atitudes, critico o que precisa ser melhorado. Eu mostro a estrada ruim que deveria ter sido arrumada e não foi. Eu mostro o buraco que deveria ter sido feito um serviço melhor e não foi. Eu mostro o que precisa, né? E isso incomoda, porque de certa forma a gente mostra uma ineficiência ali da gestão. E
E é complicado. Então, assim, é um desgaste. Tem hora que dá vontade de largar, de desistir, mas tem algo lá dentro que fala mais alto e fala: se a gente desistir, você está dando espaço para quem não tem o seu compromisso entrar e talvez não vai lutar e não vai até o fim. Então a gente vai com coragem, com força, com dor, porque é difícil, não vou dizer para você que é fácil. A gente ouve coisas, eu ouço todos os dias, é ridicularização, é chacota, é xingamentos, é brincadeiras, é ironias. E muitas vezes as pessoas têm razão mesmo, porque a política ela não consegue atender a todos da forma que as pessoas querem e esperam. Então, assim, a gente tem que compreender o povo. Isso que eu falo, é muito difícil, mas a gente tem que compreender, porque às vezes o cara tá ali xingando, tá bravo e ele tá com toda razão. Talvez você, no lugar daquela pessoa, você estaria também nervoso, xingando. Então você tem que compreender e fazer o máximo para entregar uma solução para aquela pessoa. E não revidar, e não perder a paciência com o povo que te apoia, com o povo que te elegeu. E a gente, isso é um desafio da política, né? Sem dúvida. Matheus? Eu queria perguntar ao vereador Múcio, porque o prefeito mandou para mim esses dias atrás, acho que passado uns 3 dias daquela repercussão toda, certo, a manutenção da estrada de Quintinos. E foi ela que deu origem a toda essa polêmica e que ferrou o prefeito. Vamos ser bem sinceros nas palavras. O vereador Múcio, como está a estrada de Quintinos hoje e como que está aquele desvio provisório? Bom, o desvio está sendo feito, eles liberam, fecham e as estradas, naquele momento a cobrança nem era essa estrada principal, porque a gente sabe que aquilo ali foi um estrago muito grande, mas as reclamações eram pelas estradas vicinais, pelas estradas alternativas que estavam sem manutenção e devido à estrada principal ter estragado, os moradores de Quintinos começaram a cobrar com mais insistência uma solução nessas estradas vicinais. Mas o problema, assim, o prefeito não conseguiu atender, até porque por causa das chuvas, agora a gente entende que não tem como realmente atender com eficiência, porque vai lá e arruma hoje, amanhã chove forte e estraga. Não dá tempo, né? Não tem nem como fazer um serviço ali para que fique garantido, vamos dizer, sólido, que não vai ser estragado. Então, ainda está muito complicada a situação lá. Resumindo, o desvio, eles estão liberando ele em certos horários, mas quando chove parece que o negócio ainda está atolando o caminhão lá, e são as notícias que eu estou recebendo. Mas está tendo um esforço lá do DR, do pessoal lá, para liberar essa passagem o mais rápido possível. Mas a Prefeitura de Carmo do Paranaíba, ela teve alguma ação efetiva? Porque em Presidente Legário, o DR demorou muito, então, em torno aí de mais de 20 dias para a construção de um desvio. Desvio esse nas palavras do prefeito Sargento Renes, de Presidente Legário, de 50 a 80 metros. A Prefeitura de Presidente Olegário fez um desvio de 2 quilômetros numa serra, teve que cortar barranco, teve que fazer muita coisa. Vereador Múcio, a Prefeitura do Carmo está com alguma ação efetiva nesse ponto da manutenção do desvio, ou até mesmo de auxiliar o DR com máquinas, enfim? Isso aí eu não vou saber te informar. Eu acho que não, mas aí teria que ser o pessoal do Executivo para dar essa informação com mais precisão, porque as informações que eu tive aqui, o pessoal do DR está trabalhando no local para proporcionar um desvio, mas não tive informação que a Prefeitura está contribuindo com isso aí, não. Mas pode ser que esteja, não sei. É isso aí. Ô, vereador, dentro desse contexto todo, a gente até comentava fora do ar, saindo um pouco desse tema, mas é sempre bom falar com o senhor. A gente comentava, né, dentro do que o Matheus colocou, como que o prefeito, eu parabenizo, o prefeito de PL, ele conseguiu fazer ali um feito, né? Um negócio extraordinário. Ele conseguiu reunir as máquinas, ele conseguiu literalmente abrir uma estrada no meio do nada. É uma estrada que evidentemente ela não é perfeita, tem suas, vamos dizer, limitações. Inicialmente era só para veículos leves, mas acabou que também os caminhões, eu entendo o caminhoneiro, né? Eu entendo muito o caminhoneiro, porque
desvio de 40, 50, 60, 100 quilômetros, além do custo que aumenta muito, e às vezes o cara já está no limite ali do frete, ele ainda corre o risco de, dependendo da carga, ele perde a carga. Então, assim, eu vejo esse esforço e acho que é muito válido, e reitero aqui uma questão, né? Como que o Estado, isso é minha opinião, você não precisa se comprometer com isso, né? Às vezes eu tenho outros pensamentos. Como que o Estado ele tem dificuldade em dar uma resposta rápida? Porque, em tese, é onde está o recurso, é onde você já poderia ter uma estrutura pronta ali, como se fosse uma defesa civil para momentos de tragédia, mas até que há um movimento, até que você consegue licitar alguma coisa, até que você consegue fazer algo que realmente vem do Estado, parece que é tudo muito mais pesado. O senhor atribui isso necessariamente à eficiência e ineficiência, ou talvez é uma questão mesmo de burocracia? Ou não, o senhor pensa de outra forma? A questão é burocrática, é de burocracia, e a burocracia, né, ela traz a ineficiência, a falta de efetividade nas ações do Estado. Isso aí é sem dúvida. Mas você falando aí do prefeito Presidente Olegário, do que foi feito, a gente ouvindo os áudios e até ouvindo a entrevista que o prefeito deu aqui, a gente percebe que a gota d'água que fez o prefeito perder a paciência foi exatamente quando o Leandro começou a mostrar ao prefeito que os prefeitos das cidades vizinhas estavam agindo de forma diferente e estavam conseguindo dar condições à população. Então, é uma forma extremamente legítima de cobrança. Mostra aqui, aqui está sendo feito, aqui a estrada tá boa. Por que não para nós? É uma forma muito legítima. E a gota d'água foi por o prefeito não estar conseguindo atender a população de forma adequada, eficiente, e os demais prefeitos estarem conseguindo ali manter as estradas de forma boa ou menos ruim possível, houve essa explosão e os áudios surgiram, né? Isso é verdade. E a gente tem comentado aqui, né, Matheus, como que essas questões elas deixam a população aflita, porque as chuvas não se encerraram, e as nossas estradas, que já não eram lá essas coisas, vão precisar ser remendadas, porque é isso que vai, acho que eu não encontro outra palavra, e ao mesmo tempo, no caso do Carmo, ainda acrescentou aí uma crise política. Matheus Alves. Rápido intervalo e a gente volta na sequência. Voltamos a apresentar pela Rádio Clube 98 o programa de Tudo um Pouco com Matheus Alves. Em Minas, a cultura transforma a vida de milhares de pessoas. Gente que vive da cultura e gente que não vive sem ela. Palcos, danças, shows, museus, cinema, literatura e arte. Hoje a CEMIG é a maior incentivadora da cultura mineira. Conheça a programação cultural incentivada em cemig.com.br ou acompanhe nossas redes sociais. Cultura, essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Classificados Tintim, 30 anos fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Vender e comprar com toda a segurança, é claro. Só nos Classificados Tintim, que está apto a publicar qualquer tipo de edital. Gente, vou falar pra você, os Classificados Tintim não possuem grupos de WhatsApp e nem Facebook. Não caia nesse golpe, não. Tem muita gente utilizando aí o nome e a referência do Tintim, a credibilidade do Tintim para criar grupos de WhatsApp, de Facebook, para fazer esses anúncios e aplicar golpes. Não caia nisso. Não existe. Apenas o site classificadostintim.com.br. Sabe aquela geladeira, aquela TV, aquela bike, tá ali parada, tá precisando vender sua fazenda, alugar seu apartamento, sua casa, ou vender o seu lote, sua casa, seu apartamento, tá precisando vender, comprar ou tirar, o lugar certo é Classificados Tintim. 2 edições semanais, viu? Às quartas-feiras e aos sábados. Classificados Tintim, 30 anos fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Há 30 anos estando ao seu lado e ajudando você a ficar cheio da grana. Classificados Tintim.
No Sicoob Credicopa você encontra os mesmos serviços de um banco, só que com mais benefícios. Tarifas e taxas mais baixas, melhor remuneração para os seus investimentos e um atendimento diferenciado. Tudo isso na cooperativa de crédito, que no ranking do Sicoob em patrimônio líquido é a 5ª maior de Minas Gerais e está entre as 50 maiores do Brasil. Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Venha conhecer a nova unidade da Cafeteria Santiago em Patos de Minas. Agora você poderá degustar as nossas delícias acompanhadas do melhor café do Brasil. Na unidade 2 da Cafeteria Santiago, na Rua Major Gotti, em frente ao Hotel Center Patos. Cafeteria Santiago, agora com 2 lojas em Patos. Unidade 1 na Rua Legário Maciel e unidade 2 na Major Gotti. E também com nova loja em Belo Horizonte, na Rua Fernandes Tourinho, esquina com Getúlio Vargas, na Savassi. Acesse www.cafesantiago.com.br para conhecer mais do melhor café do Brasil. Cafeteria Santiago. Venha passar bons momentos com a gente. Acesse radioclube98.com e descubra as novidades da rádio com a maior potência de toda a região. Rádio Clube 98, a marca da informação. Aos domingos, a partir de meio-dia, Roda de Violeiros. Oferecimento Credipatos, a sua cooperativa de crédito. Visite uma de nossas agências na região. Falou Sicoob, pensou Credipatos. Patos de Minas é um lugar para ser feliz. A Pastelaria do Valdomiro é o nosso ponto de encontro desde 1977. O melhor lugar para ver os amigos e as famílias patenses. Estamos apresentando na Rádio Clube 98 o programa de Tudo Um Pouco com Matheus Alves. A gente volta com o Em Pauta e a participação do ouvinte, professor Braz Paulo. A gente vai então demais. Vamos ouvir. Repercutir aqui o ouvinte que está participando conosco pelo Facebook. Leonardo Henrique, lembrando que a gente está ao vivo pela página do Facebook, facebook.com/radioclube98.3. Leandro Henrique, opa, boa noite, estou ligado aqui. Ele falou boa tarde, mas como ele está nos Estados Unidos, o fuso horário já nos coloca à noite. A Brendali Barbosa Pires, desejando boa noite. O Leandro Henrique, ela ainda faz aulas particulares com o vereador João Vaz, famoso Tenente Vaz, tá aqui dizendo Leandro Henrique. A Ellen Cristina, e a incompetência de deixar uma verba de 2018 voltar, porque o projeto só foi entregue em 2021, queremos ação nas obras e agilidade. A Brendali, o povo está perdendo tempo com essas brigas. Matheus, estão brigando e o povo carmense perdendo. A Ellen, não é perseguição política, é trabalho feito que queremos. A Brendali vão gastar muito dinheiro com advogados. Matheus, a política do Carmo é assim. O Roberto Gouveia de Soares, nesse quesito, educação e falta de decoro. O vereador concorda que o presidente da República também deve ser cassado? A Brendali dizendo que é um desgaste político para a cidade. Leandro Henrique, estamos juntos, Múcio. Esse prefeito não está com nada e não faz nada. Não tem uma obra dele e ainda quer falar dos políticos passados. Ele é fraco. Renato Oliveira, estamos observando, tem 5 vereadores que se pudesse eu votava, caso candidatasse de novo, mas é só um voto. A Ellen Cristina, precisamos que as verbas sejam investidas em tempo hábil para não voltar a depois culpar a oposição. O Leandro Henrique, soldadinhos do prefeito, tem muitos. A Glória Marques, nada tenho a falar do prefeito. Ele nunca atrasou nosso salário, imagino eu que ela seja servidora pública. A Brendali Barbosa Pires, isso é verdade, doutor Múcio, faz sim esse trabalho, mostra a população ao vivo. Leandro Henrique, salário e uma palavra aqui que eu não posso pronunciar no ar, porque hoje não teve xingamento. Então, hoje, nem que o horário permita, vamos nos ater ao respeito, né, gente? Salário e que está a cidade, olha as ruas da cidade. A Brenda ali aqui fazendo algumas afirmações, vou dizer, é a verdade, doutor Múcio, ser um político não deve ser fácil. Isso aí é a Brendali. Brendali é uma carmense que vive nos Estados Unidos. Ela faz um trabalho belíssimo em favor da Pai de Carmo Paranaíba. E ela é militante aí na defesa dos direitos das pessoas com necessidades especiais. Aproveitando também o espacinho aqui, eu quero mandar um abraço lá pro pessoal do grupo Carmen Foco, pro Adriel, pro Sávio,
pro Eduardo Almeida, que é o pessoal que acompanha a gente aqui, são cabeças pensantes lá da cidade e que contribuem muito com a nossa política. Ótimo, e lembrando sempre que o cidadão ele tem que participar, porque uma cabeça pensando por si só é uma coisa, agora várias, aí o resultado é diferente. A Glória Marques, tem muita gente invejosa, ele até hoje não roubou, e os que foram presos por roubar nossa cidade? E Matheus, isso aí, eu te interromper, você me desculpe, isso é muito interessante, porque a gente tem que esclarecer isso para a população. A lei que define a cassação para quem roubou é a mesma lei que define a cassação para quem age de forma incompatível. Então, assim, a mesma lei é a mesma consequência política. Então, nós não podemos alegar que pessoas... Os que fizeram, que erraram no passado, pagaram. Teve gente que perdeu o mandato, teve pessoa que foi presa e a lei foi cumprida. Eles pagaram, eles não devem, não cabe aqui a gente ficar fazendo julgamento também de passado. Eu acho que a gente tem que focar para o que está acontecendo agora. E a lei que determina que quem roubou perca o mandato é a mesma lei que determina que quem quebra o decoro perde o mandato. Então é isso. A gente tem então a participação também no nosso WhatsApp, e aqui eu vou fazendo intercalando entre as participações do Facebook, que são comentários, e a participação no nosso WhatsApp. Vamos ouvir o ouvinte. Oi, Matheus. Eu gostaria... Calma, pra quê? Fala rápido, fala devagarzinho, fica nervoso não. Oi, Matheus. O Cláudio tá falando, tudo bem? Eu gostaria que você perguntasse pro vereador, no caso do prefeito de Papo, de Paranaíba. Rapaz, ele não sabe responder se a prefeitura tá dando apoio ao DR. Mas esse cara tá fazendo o quê, então? É só abrir no processo? Mais nada o cara vai fazer. Eu acho que ele deveria ir na obra, ver como é que tá o negócio. Olha, esse cara tá muito esquisito, cara. Ah, não, pelo amor de Deus, para você detonar um prefeito, você deve agilizar a sua... correr atrás das notícias lá e saber se realmente o que está acontecendo é verdade. Um abraço. Sim, pode falar. Tem o nome dele aí, desse ouvinte. É o Cláudio. Ô Cláudio, boa noite, muito obrigado aí pela sua dica, você tem toda a razão. Só te esclarecendo, eu não tô detonando o prefeito não, mas a sua dica foi bacana. Eu vou lá na obra sim, vou procurar saber e vou passar essa informação para a população. Te agradeço porque isso aí que você falou é muito válido e vai contribuir com o meu trabalho. Valeu, meu amigo. A gente tem mais participação e eu vou pedir o ouvinte para poder, no máximo, se possível, 30 segundos para que a gente possa registrar o máximo de participações possível. Eu vou liberar essa participação aqui de 2 minutos, mas eu peço, por favor, se possível, 30 segundos para que a gente possa liberar a maior quantidade de participações possível. Rádio 98, Matheus, Dr. Múcio, boa noite a todos. Boa noite. Aqui quem tá falando é o Toninho do Forró, né? O Toninho do Ronde, do Campo Paranaíba. Dr. Múcio, com a sua licença, né? Que eu quero te pedir aí, eu quero falar o seguinte, Dr. Múcio, eu quero que todo mundo, né? Vocês que estão trabalhando, estão lutando para mostrar aí o que é certo, o que é errado pro povo carmense, eu quero aproveitar e falar com o Dr. César também, que está ouvindo. Não estou falando mal de ninguém, estou aqui para falar da nossa Câmara Paranaíba, da nossa cidade. Não estou falando de político, não. Eu quero falar o seguinte, Matheus, que Câmara do Paranaíba tem tantos anos, né? Desde quando eu virei rapazinho e venho acompanhando aí as votações, eu voto aqui, né? Eu voto 15, eu voto 25, eu voto o que der. Eu voto, não é o partido, é o prefeito que vai fazer. Então, quer dizer, o doutor César é o prefeito atual, é um prefeito bom, inteligente, educado, mas tem que saber mexer com a pessoa, porque não tem pessoas iguais no mundo, cada pessoa são diferentes das outras, né? Então, respeito aí cada um dos políticos Paranaíba. E quero lembrar, Matheus, que a nossa Câmara está para trás, só. A nossa Câmara, não sei quantos prefeitos já passou naquela prefeitura, nunca trouxe uma fábrica de nada para empregar nós aqui, tirar nós da roça, desse cafezal, sabe? Câmara do Paranaíba não tem uma indústria de nada, só. Não tem nada. Não tem uma fábrica de óleo, não tem uma fábrica de tomate, não tem uma fábrica de calçados que pode empregar várias pessoas. Só, eu queria falar o seguinte, agora para frente, Câmara do Paranaíba já passou de hora de ter uma indústria. Alô, meus amigos políticos Câmara do Paranaíba, vamos trabalhar para isso. Vamos colocar uns banheiros públicos na praça pública. O turista chega de fora, não tem um banheiro na praça, tem que ir no bar, procurar um banheiro, né?
E é tão feio a pessoa urinar na rua. No Carmo Paranaíba não tem banheiro público, não existe, nem praça nenhuma. E principalmente nessa rodoviária lá do Carmo, aqui de Carmo Paranaíba, né, do centro, a rodoviária, né, todo mundo sabe, que é o ponto turístico da pessoa que chega, né, depois tem que ir para lá para pegar o ônibus para voltar para trás. Então a nossa rodoviária está destruída, está caindo. Eu quero pedir todo mundo aí, vamos trabalhar nisso aí, gente, vamos trabalhar, que na hora do voto, todo mundo vota, né? É isso aí, Matheus, que eu tenho que falar, é isso aí. Não estou falando mal de ninguém, estou falando da nossa Câmara do Paranaíba, que está desdeixada por vários mandatos que já passaram ali na Prefeitura Municipal. Boa noite a todos, parabéns, doutor Múcio, parabéns a todos que estão lutando ao lado do bem. Obrigado por sua participação, Toninho do Forró. Lembrando que também o ouvinte pode participar para fazer reclamação, para fazer reivindicação. Nós temos um vereador da cidade de Carmo Paranaíba e o prefeito está na sintonia. Quem afirmou foi o Toninho do Forró. Obrigado, prefeito, pela sintonia. Se o senhor quiser participar também, o telefone está liberado, viu? 3818-1798. Agora, se eu quiser o telefone interno, só mandar um oi no meu WhatsApp aí, só tem o telefone e eu te coloco no telefone interno para a gente deixar o telefone público liberado. Não fala meu nome, tudo bem, a gente não fala. Estou escutando vocês desde o início, escutando o vereador aí do Carmo, o Múcio, falando de oposição e falando que tira foto e cobra. Vou em Carmo toda semana. Pergunta aí ele por que a cidade do Carmo, as ruas e avenidas estão com muitos buracos. Ele cobra isso também lá e tira foto? Sim, cobro. Estão com muitos buracos porque o prefeito não está conseguindo arrumar, né, a tempo e a hora. Inclusive hoje eu presenciei, eu parado no semáforo lá na nossa cidade, presenciei uma moça de motocicleta sofreu um acidente por causa de um buraco, caiu na nossa frente ali. Graças a Deus não teve nenhum ferimento grave, mas ela machucou o braço, deu uma escafolada feia por causa de buraco. Realmente a cidade está com muitos buracos, está uma situação grave, mas chegou num ponto que por causa das chuvas estragou muito e como as chuvas não estão dando uma trégua longa, a prefeitura não está conseguindo arrumar. Mas nós estamos cobrando, inclusive sempre que tem alguma situação mais crítica que o pessoal me cobra, isso aqui eu tenho que falar e tenho que elogiar, viu, Matheus? Secretário de Obras Paulo Vitor, no que ele pôde, ele sempre atendeu aos meus pedidos, inclusive uma rua lá que estava cheia de barco, o pessoal não estava conseguindo entrar em casa, eu mandei para ele as fotos, ele foi lá, atendeu no dia seguinte. Então, assim, o que a gente está conseguindo fazer está sendo feito. Infelizmente, tem muito buraco mesmo na cidade, a gente tem que reconhecer que esse ouvinte aí está falando a verdade, mas nós vamos continuar cobrando e eu acredito que vamos encontrar uma solução para isso aí. A gente já está caminhando para o encerramento, mas antes a gente registra aqui as participações do ouvinte, também pelo Facebook. Vereadores têm que fiscalizar e o povo tem que cobrar. Se o prefeito fica nervoso, ele que cuide do nervo, porque vamos cobrar de qualquer um que estiver lá. É a Ellen Cristina quem está afirmando. A gente tem mais participação, a Ângela Oliveira Gontijo. Dentro da cidade tem mais buraco que estrada de terra. A participação do ouvinte aqui no nosso Facebook, na nossa live. Tudo aos pouquinhos vai se ajeitando. O salário da prefeitura é muito importante, mas as outras coisas também. Renato Oliveira participando conosco. São muitas participações, são muitos comentários. Eu não consigo de forma de registrar todos. São mais de 60 comentários. O professor Braspal. Não, é rapidinho. É porque veio um questionamento de alguém lá do Carmo, né? Nessa questão, todas acabaram me colocando em grupos também. Quando o prefeito esteve aqui anteriormente, ele disse, né, não sei se nominou necessariamente o senhor, mas falava de vereador que segurava projeto, que atrapalhava pagamento, que deixou o verbo embora. Rapidamente, o que é, na verdade? Porque às vezes da primeira vez que o senhor esteve aqui, eu me lembro claramente que o senhor explicou, mas agora talvez seja um outro público e pessoas que não participaram dessa entrevista, né? Do que o prefeito está falando, na verdade? Foi o senhor mesmo que foi o autor dessas, vamos dizer, atitudes? Sim, Braz Paulo, fui eu. Eu até falei que esse ponto, eu até gravei um vídeo hoje, talvez deve ser por isso que o ouvinte está questionando, porque eu divulguei inclusive um vídeo hoje sobre esse assunto, que eu até no dia que rodou os áudios lá na Câmara, esse trecho do áudio eu não tinha me atentado.
E no áudio que ele fala aqui, quando ele está presente aqui na rádio, eu não sei se foi por telefone, ele fala assim, que o Matheus pergunta: e aí, prefeito, a oposição lá tá atrapalhando? E ele falou: vou te responder. E fala: a gente encaminha projeto de suplementação, tem vereador que tira de pauta para atrasar o pagamento e dizer que é culpa do prefeito. Desculpe ter pessoa, foram 2 momentos. Foram esse desse projeto de suplementação e de vereador que corta vídeo do que ele fala no microfone. Ah, sim. Corta vídeo e ótimo. E tem também da creche. Vou te explicar os 3. O que acontece? Esse do suplementação, deixar bem claro que não houve atraso no pagamento. Eu tirei o projeto de pauta, por quê? Porque chegou um projeto de mais de R$1 milhão lá de suplementação. Por que vai um projeto de suplementação para pagar a folha? Falta de planejamento orçamentário. O prefeito que planeja o orçamento de forma adequada, pagamento de funcionário público é um gasto previsível, você projeta o pagamento e lança no orçamento. Não tem que pedir suplementação para pagar a folha. Então, o simples fato de um prefeito desorganizado ter que enviar um projeto de suplementação já demonstra uma falha dele. E aí ele manda e quer que vote a toque de caixa rápido porque tem que pagar funcionário. E tenta jogar a culpa nos vereadores, falando que o vereador tira de pauta para atrasar. Então é só esclarecer que nunca existiu isso. Nós fazemos nosso trabalho responsável e sempre que for necessário retirar projeto de pauta, nós vamos retirar. Ele falou também que Carmo do Paranaíba quase perdeu uma creche, né? Porque um vereador ficou procurando picuinha, tinha umas medidas erradas. Então, assim, esse caso é pior um pouco, porque Carmo do Paranaíba quase perdeu uma creche, isso é verdade, por incompetência do executivo. O que acontece? Eles encaminharam um projeto de desafetação de um terreno público para construir uma creche. Só que o projeto chegou na Câmara errado. O memorial descritivo estava em desacordo com o projeto de lei. As medidas estavam erradas. Nós, vereadores, não podemos aprovar um projeto errado. O que eu fiz? Peguei e encaminhei um ofício para o secretário de obras, falando que o projeto não estava legal, para eles corrigirem. O secretário de obras me respondeu, tipo, me ironizando. Aí, o que acontece? Gerou um transtorno dentro da Câmara e o presidente iria pautar o projeto errado e o projeto seria rejeitado. E um vereador, Dinei Mendes, da base do prefeito, nós temos que atribuir essa creche a um nome, Dinei Mendes. O Dinei Mendes, com toda humildade e paciência, falou: doutor Múcio, vamos lá na Secretaria de Obras conversar para resolver isso. Eu falei: vamos, Dinei, nós não temos interesse em derrubar o projeto, em travar o projeto. Nós temos interesse em resolver, mas olha aqui o ofício que eles mandaram pra gente. O Dinei: não, esquece isso aí, vamos lá. Fomos lá, conversamos com o engenheiro, com o Fernando, fomos muito bem atendidos, ele reconheceu o erro. Não, vamos corrigir e tal. Corrigiram, nós aprovamos o projeto. Não perdeu por diligência do Dinei Mendes, que de forma diligente correu atrás para resolver um problema. Pensou no povo, né? Pensou no povo, né? Não tinha picuinha, tanto é que se tivesse picuinha, nós tínhamos colocado o projeto em pauta errado e tinha rejeitado. E rejeitando, não daria tempo de fazer outro a tempo de ser votado. Então teria perdido. Nunca existiu perseguição política e nem querer atrapalhar. Pelo contrário, nós sempre estávamos tentando ajudar. O Dinei Mendes interferiu, resolveu. E você acredita, eu perguntei ontem pro Dinei Mendes: Dinei, o prefeito pelo menos já te falou muito obrigado daquilo que você fez, salvou o projeto do prefeito? Não, Múcio, o secretário de obras me agradeceu. Dinei Mendes é um cara espetacular, muito humilde, mas um vereador muito atuante. Então, assim, você tá entendendo? Eles mandam a coisa errada, faz todo um imbróglio e tenta jogar a culpa no vereador. Isso é inadmissível. E para finalizar a questão dos vídeos de edição, o que aconteceu lá no Carmo? O prefeito deu uma entrevista na rádio lá, tentando passar informações enganosas pro povo e citando meu nome. O vereador Múcio, com essa lista de vacinação, cadê? Tipo, tentando desmerecer o nosso trabalho. Porque nós fizemos uma investigação na época da vacinação, detectamos várias inconsistências no início, no fura-fila, que tinha regras para se vacinar, era quem estava na linha de frente e tal. Tivemos muitas denúncias de que estava havendo fura-fila, investigamos, encontramos muitas coisas e a Secretaria de Saúde não conseguiu
esclarecer. Encaminhamos para o Ministério Público. O Ministério Público, ao que parece, não aprofundou na investigação e o prefeito tentou fazer uma chacota com isso. Eu peguei a parte do vídeo onde ele cita meu nome e respondi. Fiz isso também porque ele fala que eu falava que ia caçar ele. Eu nunca falei que ia caçar prefeito. Sempre mostrei para a população que ele está descumprindo a lei. E nós nunca tivemos condições políticas dentro da Câmara para uma cassação. Então nós nunca iniciamos processo. Apesar de eu demonstrar que ele estava descumprindo a lei. Mas disse lá na rádio, não tem interesse nenhum em caçar o prefeito. Até porque politicamente, o prefeito sendo da forma que ele é bom para a oposição, porque ele mesmo se desgasta sozinho, ele não precisa de oposição para desgastar. As atitudes dele já provocam o desgaste dele. Para que você vai querer caçar o prefeito? Não tem nenhum motivo para querer caçar prefeito. Então assim, e aí a parte onde ele citou meu nome, eu cortei, mostrei onde ele fala meu nome e dei a resposta. Gravei vídeos mostrando para a população que ele estava tentando enganar o povo do Carmo. Infelizmente, a gente não pode deixar o povo ser enganado. Verdade. Doutor Múcio, as considerações finais, palavras suas, obrigado. As considerações finais é meu muito obrigado, Braz Paulo. Muito obrigado, Matheus Alves. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês, esclarecer a população, falar com a população. Quero só mandar um abraço aqui para pessoas muito importantes lá em Carmo do Paranaíba, que tem me dado uma força, que tem acompanhado meu trabalho. Dona Sebastiana, Dona Versa, são pessoas lá que estão sempre acompanhando, né, nosso trabalho. O Hélio Tetinha também, que acompanha nosso trabalho. E várias outras pessoas lá do grupo Carmo Original. Lá o pessoal da Ilmo, Marcinho, Léo, todo mundo que tá no grupo lá, muito obrigado. Bacana demais. Antes da gente despedir, vou só registrar aqui as participações do ouvinte e deixa eu mandar também um abraço pro Albert Reis, ele que é um dos organizadores da Festa do Café e é parceiro aqui do Sistema Clube na divulgação da Festa do Café para toda a região. Sistema Clube que no mês de janeiro, Rádio Clube 98 ficou em primeiro lugar, é claro, aí com as polêmicas do mês de janeiro que não foram poucas, e Rádio Clube e FM Liberdade dividindo ali a audiência e o primeiro lugar muito próximas umas das outras. Um abraço então para o Albert Reis, um dos organizadores da Festa do Café, e também para o Wesley Paiva, e que são parceiros aqui da Rádio Clube 98 e da FM Liberdade no meu programa Agitação. Boa noite, jornalista Matheus Alves, professor e articulista político Braz Paulo. Boa noite. E vereador Dr. Múcio. Eu acredito que a polêmica em torno do processo de impeachment é uma perda de tempo para a cidade de Carmo do Paranaíba. Como diz o filósofo do povo Paulino, a Câmara de Vereadores deveria se preocupar com as questões de fato importantes para a população: saúde, educação, segurança pública, trânsito e transportes, além do desenvolvimento econômico. A questão do prefeito Dr. César xingar e falar palavras de baixo calão é igual a passagem de Jesus Cristo com Maria Madalena: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Qual de nós, seres humanos, não temos seus momentos de raiva e xingamentos? Aqui eu abro um parênteses. Nesse caso, é normal os seres humanos. Agora, quando a pessoa assume um cargo público, aí tem que tomar um certo cuidado, né? Porque o temperamento tem que se você um jogo de pudesse cintura. falar tudo que você pensa aqui do seu ouvinte ou para o seu ouvinte, o que vem na sua cabeça no momento de nervo, se você pudesse falar que não é tudo que você pensa, como seria? Então, assim, a gente muitas das vezes o professor Braz Paulo me controla aqui. Então, é verdade. Sabe que ninguém de nós podemos, e a gente tem sim que ter regras a ser seguidas. De Todos fato. nós temos. E aí a fala do ouvinte continua dizendo que é o seguinte: nós temos seus momentos de raiva, xingamentos. O caso do prefeito César, uma quebra de confiança de áudio que ele enviou em grupo de WhatsApp da família. Prova que rede social e aplicativos não é terra sem lei. Atenciosamente, Cristiano. Boa noite, Matheus, Múcio e Braz Paulo. Sou de Quintinos. Esse prefeito tinha que tomar vergonha na cara dele e renunciar. Esses vereadores aliados do prefeito tinham que parar para pensar e tirar o prefeito. Aí eles cresceram na próxima política. E eu tenho aqui a participação do ouvinte, não fala meu nome, mas eu acho que o vice, por não ter se pronunciado, ele está articulando para assumir o cargo. Vereador Múcio, obrigado por sua participação aqui no programa De Tudo Um Pouco, no quadro Em Pauta. Ele estará na íntegra no nosso canal do YouTube. Chegou uma participação aqui, ó. Mandaram pra gente, deixa eu ver aqui, não tem o nome, mas mandou aqui: quando tudo acontece, o vereador Rubinho dos Quintinos tira o seu cochilo. Tá aqui tecendo uma crítica. E o Hamilton, chegou um áudio aqui do nosso amigo Hamilton. Da coisa em público,
A Ivete Sangalo mandou o presidente tomar naquele lugar, num show dela. Eles deveriam ter prendido ela. Não é assim, então quer dizer que foi abrindo um caminho para todo mundo. Pode xingar quem quiser, que hoje ninguém fala. Qual é que era o exemplo do Supremo Tribunal Federal? Ter mandado prender a Ivete Sangalo porque o rapaz falou mal de todo mundo, aprendeu. Então o trem já vem lá de cima, já vem do Supremo Tribunal Federal, todo mundo fingindo que tá tudo certo, que tem que fazer. Mas na hora que chama o presidente, igual chamou, ninguém faz nada. Aí não pode, não. É democracia, né? Tá. É a participação aqui do ouvinte. E aí, para completar a informação, deixar a informação completa, de Carmo nós não falamos só de polêmicas, né, vereador Múcio? Mas falamos de coisas boas. Festa do Café, então, de 30 do 3 a 3 de abril. 30 de março a 3 de abril. Em Carmo do Paranaíba, teremos João Gomes, Henrique Juliano, Israel Rodolfo, Humberto e Ronaldo. A realização do Albert Reis Produções e Eventos. Lembrando, a gente torce, então, que até lá os casos de Covid possam reduzir, porque a grande maioria dos eventos, infelizmente, nessas últimas 2 semanas foram adiados por conta da devida da alta transmissão da variante Ômicron. Mas até lá, se Deus quiser, tudo vai passar. Vereador Múcio, mais uma vez, obrigado. Professor Brás Paulo, você não levanta dessa cadeira porque a gente tem entrevista daqui a pouquinho. Só mandar um abraço também pro pessoal lá do grupo, do pessoal de Quintinos, que você falou em Quintinos, eu lembrei. Muito obrigado. Acredito que com a força do povo carmense, com o Albert Reis promovendo essa festa lá, Carmo do Paranaíba vai dar a volta por cima.